Glória a Deus. Nosso boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Vamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça e essa oportunidade de estarmos aqui levando essa palavra tão especial nesse momento tão crucial que muitos não se despertaram para entender o que Jesus quis dizer quando ele falou a respeito do que está escrito aqui na palavra, para nos orientar, nos direcionar nessa guerra, nessa batalha contra as sortes espirituais da maldade, contra as trevas. E meu dia é o momento crucial dessa batalha. Se você ainda não tinha prestado atenção, como cristão, como igreja de Jesus, deveria ser o momento em que a igreja estivesse orando em toda a face da terra nesse horário de meio-dia. Você pergunta por quê? Porque é o horário onde Satanás solta suas legiões de demônios, especificamente cada uma delas com uma missão determinada. E isso acontece exclusivamente, somente ao meio-dia. A palavra de Deus nos ensina isso para nos despertar. E as pessoas ao meio-dia, o que acontece com as pessoas ao meio-dia? Estão descansando, estão repousando ou almoçando, se dirigindo para casa para almoçar. Elas simplesmente estão desligadas dessa hora tão crucial e importante na vida da igreja no mundo espiritual. Embora o texto aqui que nós vamos relatar não venha mencionar esse fato, mas estamos despertando você como igreja, como líder religioso, para mudar o seu hábito de orar e passar a guerrear ao meio-dia. A oração do meio-dia é a oração da guerra, é a oração da batalha direcionada a exatamente as estratégias de Satanás que ele põe em prática ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia. O que ele faz ao meio-dia, Satanás? Com seu império. Solta os dados inflamados do maligno. Dados inflamados do maligno. Olha por onde ele começa. Isso só acontece ao meio-dia. Dados inflamados do maligno. Setas que assola ao meio-dia. Ordem de morte. Satanás ele solta a ordem de morte ao meio-dia. Ordem de mortandade ao meio-dia. Está escrito assim. Ele solta ao meio-dia. E por último, ele solta os demônios que se rastejam em busca de suas presas. 4 estratégias que Satanás utiliza ao meio-dia contra o mundo em que nós vivemos, contra as pessoas, contra a igreja, contra a sua vida, contra a minha. E se nós não tivermos uma cobertura, uma proteção divina, se nós não estivermos apegados à palavra,
que está garantindo não sermos tocados por esse mal? Quantas vidas não estão sendo destruídas por uma dessas estratégias de Satanás? Quantos dados inflamados do maligno não têm atingido o seu alvo? Quantas setas malignas não têm atingido o seu alvo nesse horário do meio-dia? Quantas ordens de morte não têm sido executadas ao meio-dia? Por Satanás ter ordenado. Quantos demônios que Satanás solta ao meio-dia que se rasteja para não ser percebido, para não ser notado, se rasteja em busca de suas presas, observando quem está desapercebido, quem está vivendo ali aleatoriamente, despreocupadamente, desapercebido. Nós, como igreja de Jesus, nós entramos em uma guerra. Nós não fomos escolhidos para estar batendo palmas, somente para estar batendo palma dentro da igreja, somente para estarmos adorando a Deus na igreja, glorificando a Deus na igreja. Claro que é um dever nosso. É uma satisfação nossa. Mas se você ler o que o apóstolo Paulo afirma, que ele, Jesus, foi ele que nos escolheu para sermos soldados. E como soldados, disse o apóstolo Paulo, não devemos nos embaraçar com os negócios desta vida para não desagradar aquele que nos alistou. Quem te alistou como soldado? Quem me alistou como soldado? Jesus. E como soldado, como está o meu comportamento? Como está o seu comportamento diante dessa guerra? Essa guerra não para. Por um minuto sequer, por um segundo sequer, essa guerra ela não para. Ela é constante. Ela é permanente. E somos soldados. Estamos lutando constantemente, diariamente, principalmente ao meio-dia, combatendo essas hostes espirituais da maldade, esses demônios que lançam os dados inflamados do maligno, porque já é de Satanás, é do maligno mesmo. Essas setas malignas, neutralizando essas ordens de morte, é ao meio-dia que Satanás ordena as pessoas morrerem, os demônios matarem as pessoas. É o que está na Bíblia. E além disso, os demônios que se rastejam silenciosamente em busca de suas presas. Meu amado irmão em Cristo Jesus, desperta. Igreja do Senhor, desperta para entender e pôr em prática o teu papel de igreja do Senhor Jesus na face dessa terra. Não brinque. Não brinque com aquilo que é sério. Satanás não brinca com ninguém. Satanás tem uma hierarquia que obedece a ele nos mínimos detalhes. Não há uma revolução, não há uma revolta do império de Satanás. Todos são submissos a ele. Rigorosamente submissos a ele. E a igreja de Jesus, infelizmente, não tem essa mesma capacidade de ser submisso e obedecê-lo de forma fiel, verdadeira, incontestável, dando prioridade. Não quer fazer porque não quer obedecer. Buscai primeiro o reino de Deus. A minha preocupação primeiro é com o reino de Deus. Essa deve ser, porque essa é a diretriz que Jesus
deixou para mim e para você, como igreja. Busca primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que você deveria se preocupar, você não deve se preocupar, porque Ele acrescentará o que for necessário. Mas a igreja de Jesus precisa se levantar espiritualmente para guerrear essa batalha do meio-dia. A batalha entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. Nós vamos ler uma passagem aqui muito interessante. É uma das passagens que, pessoalmente, eu tenho um grande apreço, apesar que eu tenho um apreço por toda a palavra de Deus. Mas esta passagem aqui, que o apóstolo, o evangelista, o apóstolo Lucas, ele traz a narrativa com tantos detalhes, da forma como tudo foi criado ali por Deus para acontecer como Deus queria. Vamos ler aqui o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos entender essa estratégia de Jesus para alcançar aquele que está perdido. Estratégia essa que hoje é colocada em prática de maneira diferente, de maneira contrária. Faz afugentar, é a pessoa se distanciar de Deus. Precisa ter sabedoria, por isso que a palavra de Deus já nos garante. Sábio é aquele que sabe ganhar almas. Você nunca viu Jesus deixando algum aqui relato pelos apóstolos, de algum momento de sua missão, ele agindo contrário ao que está escrito aqui. Vamos ler, vamos entender, vamos deixar o Espírito Santo, porque cabe ao Espírito Santo trazer a revelação da palavra, não cabe a mim. Cabe ao Espírito Santo. Está lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Aquele que tem ouvido, entenda o que o Espírito revela à igreja. Vamos deixar o Espírito Santo revelar. É uma passagem extraordinária, é um momento aqui extraordinário. Jesus ele está escolhendo, separando os seus discípulos. Nessa ocasião aqui, o alvo de Jesus é Pedro. Mas Jesus conhece Pedro como conhece você e como conhece a mim, conhece os nossos detalhes mais íntimos, conhece nossas falhas, nossos defeitos, conhece nossas qualidades. Ele nos conhece por inteiro. Nada em nossa vida passa desapercebido diante dele. Então nós precisamos ser sinceros com ele. Observe bem o que o texto vai nos trazer nessa narrativa pelo apóstolo Lucas. E aconteceu que um determinado dia, ele não dá a importância qual seria o dia da semana. Não sabemos se aqui era domingo, se era segunda, se era terça, se era quarta, se era quinta, se era sexta ou se era sábado. O importante é que foi um determinado dia. Um determinado dia. Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Observe bem. Jesus está no propósito. Ele está no propósito de alcançar a vida de uma pessoa em meio a essa toda multidão aqui. A multidão estava ansiosa, esperançosa pela palavra dele. Mas o alvo dele não era a multidão. O alvo dele era Pedro. Mas ele precisava da multidão.
E tudo isso aqui começa na noite anterior. Deus ele começa a agir um dia antes. O cenário começa a ser montado. Aleluia. O cenário começa a ser montado. A estratégia começa a ser colocada em prática na noite anterior. Esses homens, no caso Pedro, ele tinha uma companhia de pesca. Era um pescador e tinha vários barcos de pesca junto com ele. Era o meio de sustento dele e da família dele. Ele vivia da pesca, ele tinha experiência, era um pescador acostumado a todas as noites ir ao alto mar e pescar e trazer peixe. Mas Deus conhecia. Por isso, muitas vezes, você não conhece, você não entende a estratégia de Deus. Às vezes, a estratégia de Deus é contrária ao que você está planejando. Aí você imagina que é Deus que está contra você. Não. É Deus trabalhando para você chegar aonde Ele quer que você chegue e entenda o agir dEle, o propósito dEle e a finalidade dEle ter, naquele momento, realizado algo contrário ao desejo do teu coração. Ou você acha que Deus não faz isso? Quantas vezes Deus não deixou de dar o que o teu coração deseja porque Ele tinha algo maior para a tua vida? E Ele precisava fazer isso para abrir os teus olhos, porque os teus olhos estavam apegados àquilo. A vida de Pedro estava apegada à pesca. Era a vida dele. E então o que é que Deus faz? Deus afugenta os peixes do mar. Aonde Pedro fosse, aonde Pedro colocava o barco dele, os peixes fugiam. Aí você vai dizer, era uma coincidência. Não existe isso. Deus não trabalha com coincidência. No reino espiritual não existe coincidência. Existe o agir. Existe a soberania, o poderio e a autoridade de Deus. Mas coincidência não existe. Existe planejamento, existe estratégia que são executadas e que tem êxito. Toda a estratégia de Deus, vindo de Deus, da parte de Deus, em prol da vida de quem quer que seja, homem ou mulher na face dessa terra, do mais simples ao mais vil pecador, a estratégia de Deus para alcançar a pessoa, ela é corretamente executada de maneira 100% de resultado positivo. Nós estamos vendo aqui, Jesus ele vai ao lago de Genezaré. Por quê? Porque ele já sabe quem está lá. Ele já sabe que a noite de Pedro foi frustrada. Quantas vezes Deus não permite você ficar frustrado? Não, Deus não vai permitir isso na minha vida. Você não conhece a palavra, meu amigo. Você precisa ler a palavra. Quem criou a circunstância aqui para Pedro ficar frustrado? Foi Deus. Quem era a única pessoa, o único ser que tinha o poder de afugentar os peixes ou de uni-los ao mesmo tempo, na hora que ele quisesse, se não fosse Deus? Deus criou todas as coisas. Quem andou sobre o mar? Quem criou o mar? Quem criou os peixes? Deus. Pedro sai para pescar. Jesus quer encontrar com ele no outro dia. Mas Jesus quer encontrar com ele frustrado, decepcionado, abatido, preocupado, todo quebrado por dentro, cheio de dúvidas. Jesus queria ele daquele jeito, porque era a única maneira que Jesus tinha
para que a palavra que ele ia levar para essa multidão, mas endereçada a Pedro, tivesse o efeito que ele queria que tivesse. E teve. Mas, primeiramente, tem que se trabalhar para colocar Pedro nas condições necessárias para que a palavra tenha efeito. Deus está trabalhando na tua vida, muitas vezes de forma contrária ao teu entendimento, ao teu desejo do teu coração. Mas por quê? Porque Ele tem um plano maior para a tua vida. Porque Ele quer fazer você sair da mesmice para uma obra grandiosa que Ele tem na tua vida e por meio da tua vida. Jesus não queria mais Pedro como pescador do mar. Jesus queria Pedro agora como pescador de almas. Foi dos discípulos o último a se converter. Mas valeu a pena? Valeu. Porque Deus não trabalha em vão. Ele é paciente, Ele é longânimo. Você imagina que Deus não esteja trabalhando, que os planos dele não estão sendo colocados em prática, que essa estratégia dele não está dando certo na tua vida? Está, meu amigo, meu irmão, está. Vai chegar o momento que você vai entender isso. Deus, na noite em que Pedro vai pescar, aonde ele lança a rede, os peixes fogem. Vai para um lugar, vai para o outro, vai para outro lugar, vai mudando a noite toda de lugar e nada de apanhar um peixe sequer. Nenhum. Nunca aconteceu isso na história dele. E da história de nenhum pescador. Até hoje eu nunca ouvi falar. Eu pesquei muito na vida. Passava a noite pescando. Pescava mergulhando, pegando com a mão o peixe nas locas. Gostava de ir pescar. Mas nunca tive uma noite em que eu não tivesse sucesso na pesca. Nem eu, nem as pessoas que estavam comigo, que eram mais experientes do que eu na pesca. E nós gostávamos de pescar com a mão mesmo. Apesar de que nós colocávamos a rede em locais estratégicos, deixava lá e depois íamos mergulhar em busca das locas para pegar os peixes maiores. Eu entendo um pouco de pesca, porque eu já tive a experiência de pescar por muitas e muitas noites, mas pescava só para comer. Não pescava para vender peixe, pescava para passarmos a noite pescando e comendo peixe assado à beira ali de um riacho, de uma lagoa, e voltava lá para o amanhecer do dia de madrugada com bastante peixe. Todo mundo vinha satisfeito e feliz. Mas aqui Pedro não estava entendendo o agir de Deus. Na tua vida tem acontecendo algo que você não está entendendo o agir de Deus. Porque Deus está agindo dessa forma. Porque Deus está me levando por um caminho. Onde esse caminho eu não estou tendo nenhum resultado positivo. Ah, Deus pode me levar por um caminho onde eu não tenha resultado positivo? Pode, porque no final desse caminho é que está a tua vitória. A vitória do povo de Israel ao sair do Egito estava na terra prometida, estava no final da jornada. Metade do povo desvaneceu e morreu pelo caminho, porque não acreditou, porque não soube suportar a jornada, não soube suportar as estratégias de Deus, não teve entendimento. Por isso Deus afirma no Antigo Testamento: meu povo perece por falta de conhecimento. Se você tiver conhecimento da palavra, você terá vitória em meio até em caminhos de desertos, até mesmo em caminhos onde você não encontra vitórias, porque você não terminou a caminhada. Pedro não acabou a vida dele de pescador, porque por causa de uma noite frustrada.
Você não pode deixar de ser cristão, de continuar crendo, de continuar orando, de continuar lendo a Bíblia, de continuar indo à igreja, de continuar batalhando espiritualmente, simplesmente porque você teve um dia ruim. Teve uma semana de derrota, teve uma semana onde você não encontrou-se com a vitória. Aí você diz, Deus não está comigo. Não. Aí que você engana. Deus tem algo maior e você não está entendendo porque você está focado em algo que Deus não quer que você esteja focado. Deus quer mudar o teu foco. Deus quer mudar a tua direção. E para isso ele precisou o quê? Fazer com que você não tenha sucesso nisso que você está projetando, para que você entenda mais na frente que ele tem algo projetado maior para a tua vida. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Jesus vai lá no lago de Genezaré. Deus já trabalhou à noite. Deus já preparou o cenário para Jesus. Deixou Pedro a noite toda sem pegar um peixe. Ele está lá lavando as redes. Por que ele está lavando as redes? Porque ele é um pescador. Por que eu tenho que manter a minha fé, a minha confiança em Deus, a minha lealdade a Deus, a minha fidelidade? Por que eu tenho que manter o meu hábito de estar lendo a palavra, de estar levando essa palavra ao teu coração, à tua vida? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu fui chamado para isso. Porque eu fui escolhido para isso. Ele me capacitou, foi para isso. Assim era a vida de Pedro. Era um pescador. A vida inteira pescando. Não tinha outra coisa que ele sabia fazer a não ser pescar. Não tinha estudo. Não tinha formação nenhuma. Então, não era porque ele passou uma noite toda sem ter pegado um peixe sequer, decepcionado, com toda razão. Estava se sentindo pequeno, diante daquele mar grande, que Deus impediu um peixe sequer cair na rede. Mas ele não tinha outra coisa a fazer a não ser preparar as redes para uma nova pesca. Só que ele não imaginava que essa nova pesca iria mudar a história da vida dele como pescador. Como profeta de Deus, homem de Deus, sério, determino isso para a tua vida em nome de Jesus. O que Deus está preparando para você é maior do que o que você já conseguiu em toda a tua vida. Creia nisso. Você tem chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Está passando pelo estreito, está passando pelo deserto, está passando por esse momento de Pedro. Mas você não desiste. Pedro não desistiu. Não peguei um peixe, estou frustrado, estou aqui abatido, está com raiva, não tem resposta para o que aconteceu. Mas eu preciso preparar as redes para a próxima pesca. Você está aí frustrado porque alguma coisa não deu certo na sua vida? Tudo ficou trancado? Mas pastor, Deus não tranca caminho de ninguém, quem tranca é o diabo. Meu irmão, em Cristo Jesus, entenda uma coisa. Deus é único. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é infinito. A palavra dele é irrevogável. Entenda, Deus faz o que ele quer fazer. Agindo ele, quem impedirá? A palavra está dizendo, é como Deus estivesse dizendo, eu faço o que eu quero fazer e quem vai me impedir? Ele não colocou Jó numa situação estreita.
E olha que Jó era o homem mais justo na face da terra. Deus permite o homem mais justo na face da terra. Caridoso, acolhedor, abençoador, abençoava as pessoas, se reunia com as pessoas na praça, ensinava a respeito das coisas de Deus, cuidava, zelador da família, um homem de família, homem que se preocupava com cada um dos filhos, quando os filhos estavam festejando os aniversários, porque quando cada filho festejava um aniversário, tinha uma festa então na casa daquele filho que estava aniversariando, e ali eles passavam a noite bebendo, festejando. E Jó em casa, preocupado, orando, pedindo a Deus que Deus perdoasse, por acaso, se um deles bebesse demais e viesse a falar alguma coisa que não deveria falar contra Deus. Olha que pai. Olha que exemplo de pai. Um homem temente a Deus, um homem justo e que se desviava de todo o mal. Tinha alguém como ele na face da terra? Não tinha. Era único. E Deus não permitiu ele ficar no estreito? Porque Satanás apostava na natureza humana. Satanás está sempre apostando na sua natureza humana. Que a sua natureza humana, que a minha e a sua natureza humana é que vai nos derrubar. Que a única coisa que pode nos destruir é a nossa própria natureza. Se você é de Deus, se você crê em Deus, se você acredita em Deus, entenda isso. Enquanto você não dominar a sua natureza humana, enquanto você não crucificar ela, não matar ela em Cristo, com Cristo Jesus na cruz do Calvário, como diz o apóstolo Paulo, ela um dia vai te derrotar. Ela um dia vai jogar você no chão, porque ela já fez isso comigo. Mas a graça do Senhor me levantou. A graça do Senhor não impediu de que ela me destruísse. Ele tinha planos, propósitos na minha vida, mas já passei pelo estreito. Por quê? Porque deixei a minha própria natureza humana tomar as decisões que eu deveria deixar o Espírito tomar e não a minha natureza. Aquele que anda no Espírito não cumpre o que a sua natureza deseja e anseia. É assim que a palavra nos ensina através do apóstolo Paulo. Pedro tinha uma natureza difícil de se lidar. A natureza de Pedro era difícil de se lidar. Mas Jesus sabe lidar com qualquer tipo de natureza humana, porque ele conhece. E ele tem poder e tem sabedoria para trabalhar e agir na forma da necessidade que surgir. Nada é impossível para ele. Aí Pedro não pegou peixe, porque Deus não permite. Não permitiu. Deus não permitiu que ele pegasse o peixe. A noite todinha. Mas não pegou um sequer. Mas ele estava aqui lavando as redes. Porque ele precisava pescar de novo. Só não imaginava ele que a próxima pesca estava sob a direção de uma palavra poderosa que ele haveria de ouvir e que ele não imaginava que iria ouvir, e que essa palavra iria mudar a história da vida dele. Essa palavra que está hoje sendo transmitida para você, meu amado, meu irmão, em Cristo Jesus. A multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra. A multidão estava ali para ouvir a palavra. Jesus precisava de pessoas para ouvir, para que ele pudesse, então, chegar próximo de Pedro, para Pedro ajudá-lo, a ele poder transmitir a palavra para a multidão. Mas o objetivo não era a multidão, era que a palavra que fosse anunciada à multidão, ele, Pedro, a escutasse, pertinho de Jesus, no barco. Olha o que acontece. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão,
a Pedro, porque ele queria Pedro. E lhe solicitou, Jesus solicitou a ele, pediu a ele que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava o povo. Jesus ensinava o povo, mas o objetivo de Jesus era quem? Era Pedro. Ele estava ensinando o povo estava sendo um instrumento daquela estratégia de Jesus para alcançar quem? Aquele que estava ao lado dele, frustrado, por ter passado a noite toda pescando e não ter pegado um peixe. Porque Deus não permitiu, porque Deus queria ele ali. Jesus queria ele ali do lado dele, todo frustrado, decepcionado, preocupado, ansioso, raivoso consigo mesmo, sem entender, mas tinha um coração servidor. Tinha sua qualidade. Você pode ter milhares de defeitos, mas Deus sempre olha para uma qualidade que você tem. Jesus não olhou para nenhum defeito de Pedro. Jesus não apontou nenhum defeito de Pedro. Jesus não comentou sobre nenhum pecado de Pedro. Mas a palavra que Jesus pregou fez Pedro olhar para todos os pecados da vida dele. Esse é o verdadeiro homem e mulher de Deus, que está pregando a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Ou não está escrito que quando tu olha para o teu irmão e aponta os defeitos do teu irmão, o que é que a Bíblia diz? Tira a primeira trava do teu olho, para depois você tirar o algueiro do olho do teu irmão. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela não deixa passar nada. Aqui estava a estratégia de Jesus sendo colocada em prática. Desde a noite anterior até o amanhecer daquele dia. Jesus está no barco de quem ele queria estar. Do barco vazio. Que pertencia a Pedro, que estava com o coração vazio. Um homem cheio de pecado. Jesus sabia, ia ser dura a jornada de transformação da vida daquele homem. Aquele homem passou 3 anos e 6 meses andando lado a lado com Jesus. Andou sobre as águas, como se estivesse andando sobre as pedras. Ah, mas ele afundou. Afundou por um instante. Pediu socorro, Jesus ergueu ele e continuaram andando sobre as águas até chegar ao barco de novo. Esteve no Monte da Transfiguração. Foi um dos 3 que estava lá. Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração. Viram Jesus transfigurado. Viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro dirigiu a palavra a Jesus enquanto os 3 estavam conversando. Mestre bom, nós estamos aqui, porque aí nós vamos fazer 3 tendas para ti. Um para ti, outro para Elias, outro para Moisés. Nem se preocuparam com eles. Teve experiências extraordinárias. Viu Jesus realizar milagres que outros não viram. Mas só veio se converter depois da ressurreição de Jesus. Muito depois da ressurreição de Jesus. Jesus chega para ele na beira da praia. Na beira da praia. Ele volta a pescar novamente. Ele volta a pescar contra a vontade de Deus. Aí Deus faz a mesma coisa. Impede os peixes de chegar à rede dele. Estava lá um grupo de 7 discípulos. Entre eles estava Pedro. E Jesus lá na beira da praia esperando eles. Agora diferente desse momento aqui que nós lemos. Jesus estava comendo peixe, já tinha peixe assado, já tinha pão, já tinha água. Aí quando eles vão se aproximando, vindo de volta porque não pegaram nada, aí Jesus vai e grita para eles, pegaram alguma coisa? E eles responderam,
Pegamos nada não, Senhor. Aí Jesus vai dizer assim, pega a rede aí e joga aí do lado direito. Aí quando Jesus fala essa palavra, nem Pedro reconheceu a voz, mas João foi o único dos 7 que estava ali que reconheceu a voz de quem estava falando. Quando ele lançou as redes, pegaram 156 grandes peixes. E aí o apóstolo João diz, Pedro é o mestre. Imediatamente Pedro vestiu a roupa, pulou no mar e foi nadando. E os outros foram trazendo o barco com os peixes. E na beira da praia, Jesus disse uma das palavras mais especiais direcionada a Pedro e a todos que representam a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Você é convertido? Quantos irmãos você tem cuidado? Você tem cuidado do teu irmão? Você tem tirado o espinho da carne do teu irmão? Você tem colocado azeite nas feridas do teu irmão? Ou você tem jogado pedras nele para que ele fique mais ferido? Ou você tem tacado o dedo nas feridas para que ele sinta mais dor ainda? Que tipo de cuidado você tem demonstrado para com teu irmão? Porque é desta forma que vai demonstrar perante Deus se você é convertido ou não. Agora você consegue negar essa palavra? Você consegue contrariar essa palavra? Se você consegue contrariar essa palavra, então escreve aí, contrariando, mostrando que na Bíblia contraria-se essa palavra. Enquanto ele ensinava o povo, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão. Ele estava pregando para o povo, mas sabia que Pedro estava ouvindo. Quando ele termina de pregar para o povo, ele se dirige a quem? A Pedro. Olha lá. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, ou seja, a Pedro, e aos demais, e lhe pediu, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Pedro, pega aí o barco, pega as redes que você limpou. Vai ali um pouquinho mais profundo, onde as águas é mais profunda, e lança as redes para pescar. Ao que ele replicou Simão. Aí Pedro vai e diz para Jesus, mestre, tenho trabalhado durante a noite toda. Estou cansado. A noite toda lançando a rede de um lado para o outro, de um lado para o outro, puxando, lançando. E nenhum peixe sequer. Não pegamos nada. Todavia, sempre há uma diferença quando a palavra de Jesus ela está presente. Quando a palavra profética de Deus está presente, você para pensar de maneira diferente. E passa a agir de maneira diferente. Diz aqui, todavia, ou seja, isso fez mudar o pensamento de Pedro, a atitude de Pedro, a forma dele de crer. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Senhor, após tudo que eu ouvi, que tu estava pregando para a multidão, sobre essa confiança na tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu vou fazer o que tu está me mandando fazer. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. E por esse motivo assinaram aos seus amigos no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram, lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, aqui que está onde Jesus queria que Pedro chegasse. No versículo 8. Diante de tamanho evento, diante de tamanha manifestação do poder de Deus, diante dos olhos de Pedro, através da palavra que Jesus falou. Diante disso, Simão se aproximou aos pés de Jesus. Ele veio e se colocou aos pés de Jesus e declarou:
afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Você viu algum momento aqui, na narrativa do apóstolo Lucas, Jesus apontando algum pecado de Pedro? Jesus dizendo, Pedro, tu é um pecador, Pedro, tu não serve para nada, Pedro, tu fez isso errado, fez aquilo de errado. Você vê, e está escrito aqui? Não. Porque Jesus queria ganhar, e Jesus quer ganhar as pessoas, mostrando a bondade dele, a misericórdia dele, o amor dele, a gratidão dele em querer nos agraciar com a salvação, com o perdão dos pecados. Para Deus perdoar os nossos pecados, Ele não precisa lançar em rosto os nossos pecados. Ele só precisa mostrar para nós que Ele é diferente daqueles que nos acusam, daqueles que nos apontam os pecados. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a peça que havia realizado. Mas Pedro foi o único que olhou para dentro de si e viu os seus pecados. Mas Jesus não apontou eles, mas ele por si próprio olhou para os seus pecados. Disse, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Seja um merecedor de tamanha graça tua. Ninguém é merecedor, por isso a obra de Deus ela é gratuita. A morte de Jesus trouxe a salvação de graça para cada um de nós. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Isso é um dom de Deus mediante a fé. Assim diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeus eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão, não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Você só vai renunciar a todas as coisas desta vida, deste mundo, quando você olhar para dentro de si e ver que os teus pecados é o teu maior desafio nessa vida. Da única forma de você se livrar desses teus pecados é você aceitar Jesus. É você aceitar o amor dele pela tua vida. O perdão que ele liberou pela morte dele na cruz do Calvário para a tua vida. Basta você fazer como Pedro. Reconhecer quem você é e saber que você está diante de algo tão grandioso que nesse momento era incompreensível ainda para Pedro. Mas um dia ele iria compreendê-lo. No momento certo você vai compreender. Apenas dê o primeiro passo de colocar a tua vida diante de Deus. Completamente diante de Deus. Deus usa circunstâncias, meios que muitas vezes nós ignoramos e nós não aceitamos. Mas são estratégias de Deus para salvar a nossa vida, para nos livrar do perigo mais na frente, para nos colocar no caminho certo, na direção certa. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará pela tua vida. Acredite, Deus quer salvar a tua vida, teu lar, a tua casa, a tua família, e que Deus venha salvar essa nação. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. É um momento muito importante. A oração, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. A oração é como a palavra que sai da nossa boca. A oração é como uma flecha lançada. Ela não retorna. A oração, ela não vem vazia. Ela vai trazer o resultado pelo qual Deus determinou. E eu creio que resultados maravilhosos, porque Deus só tem resultados bons para a tua vida. Só depende de você crer, de você aceitar.
Pai eterno, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que neles há. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Pai, agradecemos a Ti por esta palavra, por esse ensinamento, por esse despertamento, por todas essas vidas em que em algum momento elas estarão a ouvir, meu Deus, esta palavra, a receber esta oração. E eu peço em nome de Jesus, por cada uma delas, por cada família, que a graça do Senhor alcance essas vidas. Espírito Santo, venha abrir o entendimento de cada um, tirando toda a obscuridade. Venha fazer essas pessoas entender o teu agir, mesmo quando elas não podem compreender que o Senhor está agindo, mas que elas venham compreender o teu agir, como Pedro compreendeu após aquele milagre. Realiza um milagre na vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai, nesta hora, no nome de Jesus. Cura aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Nesta hora, meu Deus, tão crucial, nós repreendemos no nome de Jesus toda a hoste espiritual da maldade, todos os dados inflamados do maligno, toda seta que assola o meu dia, toda ordem que Satanás deu de morte nesse horário, desse dia, seja repreendida, cancelada, neutralizada na autoridade do nome de Jesus. Que não haja nenhuma morte ordenada por Satanás nesse dia agora, nesta hora, em nome de Jesus. E que todos esses demônios que foram soltos, que se rastejem em busca de suas presas, que eles não encontrem nenhuma presa. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a proteção. Cerca, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que esses demônios estão procurando. Esconde essas pessoas desses demônios. Livra elas, guarda, protege. E que a tua salvação e a tua graça alcance essas vidas, Pai, em Cristo Jesus. Traz a vitória. Seja repreendido todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido todos os seus planos, todos os seus projetos malignos, satânicos, diabólicos. Sejam frustrados, neutralizados na autoridade do nome de Jesus sobre essa nação, sobre essa face dessa terra. Em nome de Jesus. Pai, abençoa Israel, Jerusalém. Olha para esses inimigos que têm lançados, meu Deus. Têm procurado destruir, matar o teu povo, os teus filhos naquela terra. Destrói essas pessoas. Destrói esses inimigos. Envergonhe cada um deles na autoridade do nome de Jesus, porque tu és o guarda de Israel. Tu és o Deus de Israel. Que seja frustrado todos os planos daqueles terroristas. Em nome de Jesus, eles sejam destruídos pelo teu poder, na autoridade do nome de Jesus. Guarda os que são teus. Protege os teus filhos, as tuas filhas, onde eles estiverem. Meu Deus, repreende todo o mal. Todo o mal. Livra-nos de todo homem mau e perverso. Livra essa nação das mãos de homens maus e perversos que estão só planejando o mal no futuro para essa nação. Nos guarda, nos protege, guarda a tua igreja, protege a tua igreja. No nome de Jesus, Pai. E dá-nos vitória para a glória do teu nome. Que Deus abençoe, meu amado. Que você venha ter uma segunda-feira abençoada, graciada em Cristo Jesus. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.